Olá! Temporais, inundações fora de época, furacões acima da média, terremotos avassaladores, estações climáticas com características alteradas. Estes fenômenos registrados só em 2017 estão dentro da normalidade ou acima da média? Qual a influência do aquecimento global nas mudanças que estamos presenciando? Assuntos para serem tratados por especialistas, que são nossos convidados do Estúdio 4 desta semana. Estão com a gente no programa o pesquisador em mudanças climáticas da Embrapa Trigo de Passo Fundo, Anderson Santi, o geólogo Luiz Paulo Fragomeni e o engenheiro civil e ambiental, professor da Engenharia Ambiental da Universidade de Passo Fundo, Antônio Tomé. Sejam todos bem-vindos ao programa, um tema de extrema relevância a gente vai tratar aqui, nada como receber aí três figuras especialistas nessa área. Eu começo perguntando para o Santi, é impressão nossa ou a gente está vivendo um ano de muitos fenômenos naturais, Santi? Bom, o que a gente tem observado mesmo é que esse ano específico, a incidência de furacões ela tem sido um pouco maior do que a média. Isso é possível você buscar em registros, enfim, e isso sim está sendo observado. A relação com mudança de clima ela já é um pouco mais complicada, né? Mas também, se você começar a pesquisar sobre isso, há uma tendência de que a mudança de clima esteja influenciando nesse aspecto também. Ou seja, o aquecimento global tem sido uma causa para acelerar ou aumentar o efeito, por exemplo, dos furacões, pelo próprio aquecimento da água, por exemplo. A água é um combustível para a questão de furacões. E o aquecimento da água dos oceanos, então, é esperado em termos de mudança de clima que vai aumentar a intensidade de alguns furacões. Não quer dizer que vai aumentar em quantidade. Isso é uma coisa mais difícil ainda de você provar que é da mudança de clima. Mas a intensidade, sim. Isso tem a ver com aumento de temperatura. Uhum. Nós tivemos no Caribe, na costa norte-americana, 7 furacões. Teve o Irma, que foi o maior deles, e logo em seguida um outro Maria, não é? Com intensidade também muito grave, né? Sim, esse ano especificamente foi um ano... Foram 7 ao todo, foram né? 7, numa média de mais ou menos 6, lógico. Só que não acabou ainda o período de tempestades e furacões, enfim. Então, isso é um dado que preocupa. Eu vejo assim, a maior preocupação mesmo é em termos de intensidade. Como você mesmo falou, esses 2 furacões foram arrasadores, né? Uhum. E isso para um futuro pode ser ainda pior. Como eu disse também, a tendência é de que não haja um aumento em quantidade, mas em intensidade, sim. Isso é esperado se você considerar que estamos passando por um período de aquecimento. Bom, acho que nada melhor para nos explicar aqui, contextualizar muito bem a diferença entre fenômeno e desastre natural. O geólogo aqui é capaz de nos fazer isso. Bem, então a gente pode pensar numa visão que um fenômeno natural é um fenômeno que acontece e não afeta comunidades bióticas, né? Porque hoje a gente não pensa só no aspecto da vida humana, né? Às vezes você causa danos ambientais importantes, né? E não tem comunidades humanas envolvidas. Mas vamos pensar assim, um deslizamento de solo que não tinha nenhuma população atingida, né? Isso é um fenômeno natural. Agora, um deslizamento de solo que atingiu uma comunidade e devastou e matou pessoas, isso é um desastre natural. Então, essa é a diferença. Quando o fenômeno natural, ele acontece naturalmente e vira desastre quando ele afeta comunidades. Uhum. O caso de Mariana, só para a gente contextualizar. O caso de Mariana é diferente. O caso de Mariana não foi um desastre natural. Sim. Era uma represa, né? Que foi construída, mal gerenciada, né? Mal gerida, né? Os nossos órgãos governamentais falhando nas suas responsabilidades de fiscalização, aquilo correu solta, né? Então, aquele desastre não foi um desastre natural, ele foi um desastre de mineração, foi um desastre de engenharia, na verdade, um desastre de engenharia. Uma coisa interessante sobre Mariana é assim, ó, ele é o principal desastre nosso dos últimos tempos, né? Mas o que a gente vê de Mariana é que é um evento raro.
né? Aquilo que aconteceu lá é um evento raro. O pessoal, eu vi eles mesmo falando sobre esses desastres de barragens, né? O próprio Tomé, especialista em barragens, pode nos melhorar essa visão. Eles dizem o seguinte: os desastres são raros, mas quando acontecem são catastróficos. É mais ou menos como cair um avião. Cai avião, cai. É raro cair, né? Pela quantidade de voos que tem ocorrendo no mundo inteiro, é raro cair. Quando cai, é muito importante, né? Então, é o que acontece com essas barragens também. Não estoura fácil, né? Mas quando estoura, é muito grande. São catastróficas. Mas lá não é natural. Sim, há cerca de 3 ou 4 anos, acho que estávamos sobre a influência do El Niño e a gente teve uma série de chuvas pelo país e houve aí uma série de desastres, não é? Desmoronamentos com locais sendo atingidos, pessoas sendo atingidas. Estes são desastres naturais. São desastres naturais. E eles, muitas vezes, viram desastres naturais importantes pela nossa falta de capacidade de prevê-los, de estar preparados para reagir sobre isso. O capa de livro, para mim, é a gente comparar o que aconteceu no terremoto do Chile em 2010, que atingiu 8,8, um terremoto violentíssimo, devastador, 8,8. A escala Richter vai até 10. Então, é um terremoto que raras vezes se vê. E, no mesmo ano, no Haiti, houve um terremoto 7. No Haiti foi 7. No Chile, morreram 800 pessoas. E no Haiti, morreram mais de 200 mil pessoas. Qual é a diferença? A diferença é a preparação dessa sociedade para o evento. Né? No Chile, você vai fazer uma construção hoje, ela tem que ser uma construção que preveja tremores de terra importantes. No Haiti, mal se consegue ter. O Japão também tem muita tecnologia que... O Japão é outro exemplo importante, pelo seguinte: o Japão, esse terremoto que atingiu Fukushima, ele foi um terremoto 6,8. É um terremoto grave também, muito importante, né? O terremoto não fez nada no Japão, nada. Não derrubou nada, não morreu ninguém. Um terremoto de 7 no Japão, eles absorvem com muita tranquilidade, pela sua tecnologia, pelo seu preparo. O que aconteceu lá? Foi o tsunami. Para o tsunami, eles não estavam preparados. Eles tinham barreiras para tsunamis de até 14 metros, com ondas de até 14 metros de altura. Aquilo foi uma onda de 40 metros de altura. Então, foi uma coisa absolutamente desproporcional, né, para as defesas que eles tinham. Então, o problema lá foi o tsunami. Fenômenos naturais não podem ser previstos e nem evitados. Agora, os desastres poderiam ser minimizados. Não, podem sim. Nós temos conhecimento. A Terra tem uma dinâmica interna e uma dinâmica externa. A gente não se dá conta da dinâmica interna da Terra porque ela é muito lenta, mas ela continua acontecendo. Essa tectônica de placas, ela está ocorrendo hoje. A América do Sul continua se separando da África à velocidade de 11 centímetros por ano. 11 centímetros por ano a gente parece que não é importante, né? Mas é importante. Isso aí no tempo geológico virou o Oceano Atlântico, né? E ela continua ocorrendo. E os terremotos e vulcões acontecem nas bordas das placas. O Brasil, por estar no centro de uma placa, no leito de uma... bem localizado no centro de uma placa, esses fenômenos nós não temos. Mas nas bordas você sabe que vai acontecer. Por isso que o Chile se prepara, por isso que os Estados Unidos está preparado para o terremoto que vai ter lá na falha de San Andreas. Sabe que vai acontecer, a gente não consegue dizer quando. Né? Inundações, a gente consegue saber também onde vão ocorrer. Né? Por exemplo, aqui em Passo Fundo, nós temos um levantamento que a prefeitura tem, já mostrando, com tempos de recorrência vários, onde vão ocorrer inundações caso as chuvas atinjam determinados volumes. Vamos dizer, 100 milímetros, onde é que alaga, e 200 milímetros, onde é que alaga, né? Então, a gente consegue prever, sim, a gente já tem conhecimento para isso. E esses fenômenos, né, a gente sabe que vão ocorrer, a gente não consegue dizer quando. Sim. E essa é uma questão que o pessoal tem nos orientado aqui, conforme estava falando o Santi, né? Que eles são mais daqui para frente, né? Mais intensos e mais frequentes.
Então, a gente tem que realmente prestar Só para atenção. fechar a questão dos terremotos, a gente teve um terremoto bem recente no México, não é? Que também foi devastador. Ali o México não estava preparado para... Não, o México é terceiro mundo, né? Ainda não tem isso, né? Se você coloca esse terremoto no Japão, passa despercebido, né? E lá causa grandes problemas. Grandes problemas. Aí entra a engenharia ambiental, não é, professor? Um link. Esse é o papel da engenharia ambiental. Civil e ambiental, né? Na verdade, vem trabalhando muito com essa questão de evitar esses desastres, né? A gente chama isso de resiliência, né? Que é um termo que vem do inglês, porque resiliência é um termo usado para várias coisas, e que é estar preparado para esses eventos esses fenômenos que vão se transformar em desastres. Porque as pessoas, por falta de fiscalização, por falta de preparo, nós ocupamos espaços que não deveriam ser ocupados, né? E o Fragmento deu um exemplo. São Francisco, se nós fôssemos ser racionais, nós não teríamos ocupado, os Estados Unidos não teria ocupado São Francisco, porque nós sabemos que lá nós vamos ter um grande acidente geológico. Talvez a gente não enxergue isso, né? Porque nós não sabemos quando, mas alguém vai enxergar. Eu digo para minha filha, São Francisco não é uma boa cidade para morar, porque um dia nós vamos ter problema lá, né? Se tu tem interesse. E a engenharia, hoje ela está trabalhando com isso. Ela vem trabalhando há muito tempo, mas trabalhava como prevenção sem essa visão hoje de mudança climática. E hoje isso é uma discussão que está em pauta. Nós temos que todos os novos assentamentos humanos, todas as edificações, a gente deve estar preparado com uma visão, né, de risco, então a análise de risco ficou muito importante, para evitar que fenômenos se transformem em desastres. Porque no passado, o nosso meio de transporte era água, então as pessoas ocupavam as partes baixas, né? As cidades se localizavam próximo à água, que é um local que hoje a gente sabe que não deveriam estar ali, porque hoje nós precisamos de muitas obras para evitar, né, esse tipo de desastres naturais. Então, são os escorregamentos, são as inundações. E a engenharia, ela está trabalhando nisso, né, tentando fazer essa previsão, porque essa é a função do engenheiro, né, fazer esse papel de prever o que vai acontecer e fazer suas obras, evitando que nós tenhamos o desastre, né? No Brasil, hoje, poderia identificar quais são os pontos onde as pessoas ocupam essas áreas e que não poderiam ser ocupadas? Sim, nós temos vários exemplos. Pega o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro trabalha com isso há muito tempo, né? Que a população de baixa renda subiu os morros e aqueles morros estão sujeitos a deslizamento. Tanto que de tempos em tempos, a partir de uma determinada quantidade de chuva, né, hoje o Rio de Janeiro tem sirenes, eles avisam as pessoas que têm que se retirar porque eles estão morando em encostas. Áreas de risco. Que são áreas de risco, exatamente. As áreas de encosta seriam o principal problema hoje no Brasil? Existe dentro do governo federal, existe um setor que está cuidando disso, né, dos acidentes naturais e tentando mapear isso, e eles deram prioridade à área de encostas, de escorregamentos, e segundo, inundação. Então, são os dois itens hoje que o governo federal está estudando, trabalhando muito com as instituições de ensino, tentando fazer esse mapeamento de risco, né, e para que novos assentamentos não ocorram nesses locais que têm alto risco. Você falou que o governo federal tem já um setor. Os governos estão investindo nessa área de prevenção adequadamente, de uma forma ideal, professor? O governo federal, desde o acidente que teve no Rio de Janeiro, em Petrópolis, ele criou, então, dentro do Ministério da Cidade, um departamento. Lá nós já tivemos até pessoas desse departamento aqui na UPF palestrando para a gente e nos mostrando como é que funciona, que é interligado no Brasil todo, em todos os estados, onde eles estão buscando encontrar os pontos de maior risco, né, no Brasil. O nosso problema é que isso hoje, como muitas dessas áreas já estão ocupadas, elas precisariam de obras para evitar ou para minimizar esse desastre. E isso, infelizmente, nós passamos essa fase, né? Então precisaria um investimento muito grande em infraestrutura para que nós tivéssemos essa redução de mortes. Pautas, né? Vou pegar esse gancho do Tomé, no seguinte sentido.
Eu vou lhe pedir licença, sim. porque a gente vai fazer um intervalinho, mas a gente já volta seguindo o debate. É só um minutinho. Isso aí. Fenômenos climáticos na pauta do Estúdio 4 desta semana. Fragomeni, você queria pegar o gancho ali do professor Tomé? Só complementando, então, o que o Tomé estava colocando no seguinte sentido, que a gente está lidando, então, com esses problemas falando de passivos, porque o licenciamento ambiental hoje que é exigido para novos empreendimentos, vamos dizer, um loteamento em Passo Fundo, você precisa comprovar para o órgão ambiental que você não está submetendo aquela população que vai morar ali a nenhum tipo de fenômeno desses, de inundação, de escorregamento. Né? Para isso você faz todos os estudos que comprovam isso. Quando você vai instalar uma indústria, da mesma forma. Né? Então, o licenciamento ambiental para os novos empreendimentos contempla que essa visão seja respeitada. E a gente não está aumentando o problema. O nosso problema é em relação às coisas que já estão instaladas. Vamos pensar assim, Taquara, lá na beira do Jacuí, né? Ela está num local sujeito a inundação, né? Na beira do rio. Né? Vamos pensar em Itajaí. Isso. Esse é o maior Itajaí é uma cidade enorme, grande, né? Dentro da bacia de inundação. Você sabe que vai inundar aquilo ali. Né? E você faz o quê? Você não consegue tirar aquela população de lá. Você tem que encontrar maneiras de... E aí a gente tem orlas, não é? Também com prédios construídos que não podem mais ser retirados. Então Vários essa é uma exemplos, visão, né? né? A visão da gente trabalhar com o passivo, né? E o que é novo. O que Pois é novo está sendo bem E gerenciado. como trabalhar com esse passivo? Essa é a questão. Essa é a questão. Fragomeni. Aí a gente precisa trabalhar com planos de contingência. Né? Você não consegue evitar, né? Você tem que trabalhar quando aquilo acontece. Capa de livro para isso é o próprio Vale do Itajaí. O que está acontecendo lá é uma coisa que a gente, como país, fica surpreso de ter exemplos de coisas que funcionam tão bem, tão bem, dessa forma. Né? Desde que aconteceu aquela grande inundação em 2008, aquilo ali abriu o cenário. Parece que a gente só aprende quando apanha, né? A gente aprende quando apanha. Aqui nós não apanhamos ainda, nessa nossa região aqui, portanto a gente não está fazendo nada. Eles lá levaram uma surra daquele tamanho lá em 2008, a partir daquilo ali despertou, né, uma porção de ações. Uma delas, o Tomé estava falando, que é a criação desses órgãos governamentais que estão incumbidos de pensar e gerenciar essas áreas. O principal deles agora está sendo o CIMADEM, que é o Centro de Monitoramento de Desastres Naturais, que visa integrar isso aí, identificar as áreas de risco e criar planos de contingência para essas áreas. Lá em Itajaí hoje, se você é um habitante de Itajaí hoje, você consegue ter um aplicativo de celular ligado à Defesa Civil da cidade de Itajaí, que vai receber alertas sobre as condições climáticas da tua área. Então, eles conseguem dizer para você assim, olha, amanhã a água vai estar na rua tal. Depois da manhã, a água vai estar na rua tal. E você recebe um SMS no teu celular, né, fora todas as outras fontes de informação, eles passam com carros nas ruas dizendo amanhã a água vai chegar em tal local. Quer dizer, o rio continua subindo, você não consegue tirar a cidade daquela bacia de inundação. Aquela bacia de inundação, no tempo geológico, foi o rio que fez. Ele que construiu aquilo ali. Aquilo é dele. Você colocou uma cidade dentro de um ambiente que o rio ocasionalmente ocupa. Agora você tem que lidar com isso, porque você não consegue mais mover a cidade. Então você cria os planos de contingência. Fantástico o que está ocorrendo lá. A água sobe, inunda e não são mais desastres. Porque há uma prevenção, houve Há uma todo um prevenção. trabalho. Santi, na abertura do COP23, que foi nesta segunda-feira, a Organização Meteorológica Mundial divulgou um relatório dizendo que 2017 pode entrar para a história climática como um dos 3 anos mais quentes já registrados. No histórico aí, esse relatório, ele condiz com a realidade? É isso mesmo?
Olha, o que a gente tem visto acompanhando esses dados, né, 98 tinha sido um ano extremamente quente, né? A partir de 98 a temperatura deu uma amenizada, então se pensou que até algumas coisas se pensou até que poderíamos estar dando uma resfriada de novo, né? Mas a partir da década de 2000 começou de novo a subir. 2015 e 2016 bateram recordes, considerando o período da era industrial, que é tempo geológico, que os professores estão aqui, é curto, né? Mas são dados observados. Logicamente, as 15 e 16 especificamente teve um fenômeno El Niño, então há uma explicação para isso, né? Mas 2017 está sendo um ano que não tem El Niño. Não tem atuação Não, de não nenhum tem. fenômeno. Então, a tendência é que fique entre os 3 mais quentes, mas sem o fenômeno El Niño impulsionando essa temperatura. Ou seja, a temperatura continua subindo. A gente logicamente, a gente não quer ser alarmista. O que a gente quer mostrar são os dados que estão ocorrendo e o que a gente pode fazer nesse sentido, né? O fato é, estamos vendo temperaturas subindo. Isso se explica, por exemplo, o fato de não termos um inverno tão rigoroso este ano. Passo Fundo, por exemplo, não teve inverno, alguns dias de pouco frio, mas... Olha, em termos de mudança de clima, é difícil você fazer essas correlações. O que eu posso te dizer, Passo Fundo, por exemplo, a gente fez um levantamento de 1917 a 2007. A gente tem que atualizar esses dados, mas de 1917 a 2007, a gente sim conseguiu ver que a temperatura mínima ela tem subido. Isso se repete, por exemplo, para Pelotas. Várias outras cidades do Brasil que fizeram esse levantamento têm mostrado que a temperatura mínima sim tem subido. E respondendo à tua pergunta, é difícil de você correlacionar isso com mudança de clima, né? Porque é um ano. Talvez ano passado foi mais frio, por exemplo, né? Mas o fato é, dados observados, a gente tem observado que a temperatura tem subido. Aí você começa a fazer projeções para o futuro. Então, nesse mesmo trabalho, que não é uma projeção, é dado observado, de 1917 a 2007, a gente observou aumento de chuva numa média de 4 milímetros ao ano. Ou seja, isso são 90 vezes 4, são 360 milímetros que aumentou em termos de chuva. E aí você faz uma correlação para o futuro, a gente tem vai observar, por exemplo, no futuro, na nossa região, que a gente vai ter invernos, por exemplo, com bastante umidade também. Então, aí você vai começar a fazer correlações para a agricultura. Alguns problemas de sanidade de plantas de inverno, principalmente trigo, poderão ser observados com maior intensidade, né? A gente teve problema com a safra de trigo esse ano muito séria. Sim, esse ano também, e aí questão climática, enfim. Mas é sempre difícil fazer essas projeções e quando você trabalha num nível de dizer que 2100 vai ser isso ou vai ser aquilo, daí muitas pessoas nos questionam que às vezes você não consegue fazer uma previsão para 10 dias de clima, né? De tempo, no caso, né? Mas, para o futuro, a gente tem uma tendência com o que a gente observa no passado. Então, são modelos de computadores extremamente avançados, enfim. A gente não pode ignorar isso. Como pesquisa, a gente não pode ignorar que a gente está passando por um período de mudança e que alguma coisa a gente tem que fazer. O aquecimento global é um ponto inquestionável, Tomé? Eu acho que sim. Os dados têm mostrado isso. A gente vê em qualquer leitura que faz, né, até porque isso é muito estudado, que a temperatura está aumentando. E eu concordo, o Santi, na questão das correlações, né? Daí o pessoal correlaciona a emissão de CO2 pela indústria com o aumento da temperatura. E daí já conclui que a culpa é do homem. E daí quem tem uma visão geológica, como o Fragomeni, como eu que sou engenheiro civil geotécnico, né? Eu disse assim, não, mas daí esse cara não levou uma história de alguns bilhões de anos, que esse planeta já foi desértico, já foi geleiras, né? Que toda a nossa dinâmica interna do planeta e externa vai influenciar o clima e tu não pode pegar uma variável única e correlacionar com a temperatura e dizer que aquilo é um problema. Isso cientificamente não está correto, mas isso está sendo muito repetido
na mídia e uma forma até de pressão, né, sobre as ações do homem, que eu acho que tem que ter. Eu acho que o homem não foi inteligente durante muito tempo e tem que ter uma maneira agora de frear isso e talvez está se usando isso. Mas a gente não tem como provar que esse aquecimento é devido à ação do homem. Mas temos como provar que está aquecendo. Então, como seres inteligentes que somos, nós teríamos que estar preparados para esse futuro de aquecimento, porque nós vamos ter elevação de nível de águas, né? Tem ilhas que vão desaparecer, o mar vai aumentar o seu nível, hoje as linhas de praias vão reduzir, vão ser novas linhas de praia, onde o homem já se colocou, né? E a gente tem que estar preparado para isso e fazer mapeamento, né? Eu acho que e trabalhar com o conhecimento que existe. Eu acho que hoje a tecnologia que a gente tem condições de avançar muito. Claro que muitas das projeções nós vamos errar, né? Antigamente o pessoal tem livros sobre isso, o pessoal projetava, televisão não vai dar certo, estamos nós aqui, porque como é que as pessoas vão ficar sentadas na frente da televisão? A televisão deu certo. O rádio iria acabar por causa da televisão. Eu tenho uma que eu gosto muito, já citei aqui, inclusive, num outro programa. O cara que lá na França, um pesquisador, disse que nos anos 2000 ia ser possível caminhar em Paris pela quantidade de estrume que ia ter, porque os carros eram puxados por bois, né? Por bois ou cavalos. E daí, daria 20 anos inventaram o motor, você foi a previsão dele. Então, nós sabemos que está aquecendo, sabemos que vamos ter problema e nós temos que tentar com a tecnologia, e isso eu acredito mesmo. Talvez o homem, então, descubra na tecnologia uma forma de melhorar isso. O homem está no homem a solução. Pois é, eu gostaria que o Fragomeni falasse um pouquinho sobre essa questão de que talvez o homem não seja o principal responsável pelo aquecimento global. Olha, de novo falando de dados, então, né, que é o que a gente se ampara, né? Todo mundo fala sobre o que tem de conteúdo, né, que pode embasar as conclusões. E a gente vê que todos os organismos que estão trabalhando com mudanças climáticas dizem ou asseguram, né, que existe influência antrópica, né, do homem, das ações do homem nas mudanças de clima. O Santi estava me dizendo antes que o relatório do IPCC já diz que 99% de certeza, 95 mais ou menos, 95% de certeza que o homem interfere na mudança climática, mas eles não dizem quanto. E isso é uma coisa importante, né? O quanto interfere, né? Nós interferimos em 20%, em 40%, em 60%, isso ninguém ainda se atreve a dizer. A gente ainda não tem dados que nos permitam falar sobre isso. Então, interfere? Sim. A gente tem que tomar atitudes? Sim. As mudanças estão acontecendo? Sim. O quanto que nós somos responsáveis por ela? Opa, aí ninguém diz. Tem uma questão interessante que é o quantitativo. Vamos pegar o quantitativo de emissões, por exemplo. É possível fazer uma estimativa? Aí voltamos na questão, com muitas incertezas em termos de quanto para cima ou quanto para baixo. Mas na média se diz assim, aumenta na atmosfera em torno de 4 bilhões de toneladas ao ano. Aumenta. A atmosfera tem 800 bilhões de toneladas. Mas 4 bilhões não é nada. Pega 10 anos de aumento, pega 20 anos de aumento, pega 30 anos de aumento. Ou seja, se ela for contínua. Se ela for contínua. Nesses anos observados, os mais recentes, aí você pega 70 para frente, é mais ou menos o que tem sobrado na atmosfera. Repetindo, tem incertezas, mas os relatórios têm demonstrado isso. 4 bilhões aqui, 4 bilhões ali. No que isso vai resultar? A gente não sabe. Aí é que vem as projeções. As projeções indicam que isso vai resultar em aumento de temperatura por causa do CO2. Aí tem outra linha. Mas o CO2 ele é benéfico, é lógico. Ninguém em sã consciência que trabalha na área de pesquisa vai dizer que o CO2 não faz bem para as plantas, por exemplo. Porque a gente se alimenta disso. É Exato. CO2 que vai trazer a vida para o planeta. Só que o excesso, que pode ser... que não é o ideal, por exemplo. Se o sistema climático todo, em vez do ambiente não está conseguindo pegar tudo que está na atmosfera sobrando, há um passivo que tá ficando lá.
Então, quer dizer, o que isso vai representar para o futuro? Eu não penso em mim, eu penso que o que vai acontecer para daqui 10, 20, 30, 10 anos, talvez não, 20, 30, 40 anos. Então, é nessa linha que a gente tem que pensar. Como pesquisador, eu disse, a gente não pode ignorar o que tem sido fato. E aí, fato aonde? Você começa a pesquisar revistas de altíssimo impacto. Todas elas trazem assuntos relacionados à mudança de clima como uma coisa grave. Uhum. Então, tipo assim, todos eles estão errados? Pergunto eu. Então, dessa forma, eu busco muito esse tipo de informação. Sim. Por exemplo, para poder passar, na minha opinião, assim, não é alarmista, por quê? Porque a gente tem opções para tentar recuperar esse passivo. E isso o professor também estava comentando. Eu acho que existem, tanto na agricultura, assim como em outras opções. Bom, a gente vai ver como a gente pode reverter ou amenizar esse quadro no próximo bloco. A gente vai fazer um intervalo e volta em seguida. O Estúdio 4 desta semana recebe para uma conversa sobre fenômenos climáticos o pesquisador em mudanças climáticas da Embrapa Trigo de Passo Fundo, Anderson Santi, o geólogo Luiz Paulo Fragomeni e o professor da Engenharia Civil e Ambiental da Universidade de Passo Fundo, Antônio Tomé. Bom, a gente tem muitos assuntos a serem tratados, porque esse é um tema bastante complexo, não é? Mas já estamos no último bloco e precisamos fazer o fecho, a conclusão desse nosso debate. A gente já viu aqui que a gente está com um processo de aquecimento global, isso é indiscutível, que a ação do homem não se consegue medir o quanto ela interfere nesse aquecimento global, mas individualmente e coletivamente a gente pode fazer alguma coisa para mudar esse quadro, ou amenizar os efeitos desse aquecimento global. Começo pelo Fragomeni, querendo saber dele que tipo de ações individuais a gente pode fazer e se, Fragomeni, mudanças climáticas que a gente trata como uma coisa ruim, podem ser boas também. Isso é interessante, né? A gente tem que prestar atenção que essas agências que estão estudando o clima dizem que os fenômenos extremos vão ser mais frequentes e mais intensos. Então, a gente tem que se preparar para eles. Eles vão acontecer, né? Com maior intensidade e maior frequência. Mas o mais interessante disso é que a gente tem que estar atento que mudanças climáticas quer dizer que muita coisa vai mudar. Nós estávamos comentando, né, que o Santi estava comentando que as mínimas nossas, né, estão comprovadamente sendo maiores ao longo dos anos, que a pluviosidade está aumentando em 4 milímetros por ano. Isso é um dado fantástico, quer dizer que está chovendo mais, mas se está chovendo mais é bom. Né? A nossa agricultura agradece. Né? Então, a gente tem algumas coisas que podem, inclusive, ser aproveitadas. Né? Tem desafios e tem oportunidades. A gente vai ter que saber se colocar. Nessa questão das mudanças climáticas, acho que poderia citar um exemplo da Rússia, não é? A Rússia, por exemplo, fica feliz se mudar o clima por lá. Eu cheguei a comentar que numa dessas entrevistas o próprio presidente russo pediu, mas o que vai acontecer com a Rússia? Disseram, não, a tendência é que aumente a temperatura e a temperatura global está aumentando e que na Rússia vai aumentar a temperatura. Daí ele ficou feliz, disse, não, mas então nós vamos abrir um monte de áreas, né, de cultivo. E é verdade, tem estudos que estão mostrando que a Rússia poderá ser a próxima potência em termos agrícolas. Há estudos específicos em cima disso. Ou seja, a mudança de clima, ela sim vai acentuar extremos, mas poderá ser benéfico para várias regiões. Logicamente, nós que tem essa tendência de que, por exemplo, o aumento de chuvas pode ser bom, por exemplo, vai olhar na nossa região está aumentando chuvas, mas tem uma questão, o manejo que a gente está dispensando, por exemplo, ao solo, é suficiente para que aquela água fique na lavoura ou não?
A gente tem observado que em muitas partes do Rio Grande do Sul está tendo muito problema de adensamento de solo, ou seja, a água cai, mas não infiltra. Então, o manejo de solo é muito importante para pensar na questão de água, por exemplo. E aí tem outra coisa interessante que se fala em termos de mudança de clima, é a mitigação mesmo, é retirar CO2 do ar, é colocar mais matéria orgânica no solo, ou mais planta, para que aquilo acumule mais. Tem também estudos que demonstram que a agricultura, de um modo geral, associada a, por exemplo, recuperação de áreas degradadas, entre outras, pode tirar da atmosfera mais de 30% do que hoje sobra. Ou seja, hoje sobra em torno de 4 bilhões de toneladas. Se você tivesse um manejo adequado, você conseguiria reter mais ou menos 1,2 bilhões de toneladas do que está sobrando. É lógico, você não pode largar todo o ônus para a agricultura, isso é lógico que não. Mas o fato de que você trabalhando isso, você está beneficiando o produtor. Por quê? Porque ele vai melhorar o manejo que ele tem no solo. De repente vai infiltrar mais água. Você vai precisar infiltrar mais água para ter mais matéria orgânica em profundidade. Ou seja, essas são relações, digamos assim, pequenas, mas que são extremamente importantes num universo que, digamos assim, está mudando. E quem mais vai sentir é a produção de alimentos. Isso os estudos têm demonstrado isso. Produção de alimentos nas áreas que hoje são muito aptas poderá se tornar um problema. Ou seja, se aquecer demais, as projeções demonstram que Mas que aí eu acho teremos que alguns... entra o papel da pesquisa, também Isso dos aí. indicadores que Isso aí. podem fazer com que o agricultor, por exemplo, mude a sua estratégia ou as práticas. Uma coisa só para deixar claro assim, independente se estamos passando por um período de mudança de clima, que aparentemente estamos, né? Se isso não ocorrer, né, num futuro, por exemplo, hoje a gente não pode pagar para ver. Eu não vejo a pesquisa como tendo que pagar para ver isso. Não, vamos deixar assim. Então, independente de ter ou não ter, lá adiante nós vamos ter o quê? Sistemas mais eficientes em termos energéticos, né? Que é uma das principais pautas relacionadas, isso inclusive nas próprias conferências. O Brasil se comprometeu a melhorar a sua eficiência energética, na mudança de matriz energética também. Nós vamos ter tecnologias mais eficientes em praticamente tudo, porque hoje se pesquisa mais. Eu acho que a velocidade dessas pesquisas tem aumentado pensando na mudança de clima. Plantas mais tolerantes a seca e calor, isso tem melhoramento para isso. Então, quer dizer, o mínimo que pode acontecer é isso, eu acho que isso é uma coisa boa. Então, o dinheiro que está se investindo nisso, a pessoa às vezes pode questionar que está sendo investido muito dinheiro para a questão de mudança de clima, eu não vejo como um dinheiro que está sendo jogado fora. Por quê? Primeiro, o papel da pesquisa ele é fundamental para se preparar para alguma coisa que poderá ocorrer. Tu não pode pegar uma tendência, por exemplo, está ocorrendo mudança de clima, vamos começar a pesquisar sobre isso? Não, porque aí a tendência já passou e a mudança de clima ocorreu e aí o desastre está feito, né? Então, é isso, a pesquisa tem que antecipar isso. Eu vejo dessa forma. Então, independente de vamos ter mudança de clima ou não vamos ter mudança de clima, teremos tecnologia para... temos um trabalho anterior, os agricultores terão melhor a sua propriedade, digamos assim, vai ter sistemas mais eficientes para isso. Por exemplo, rotação de culturas é uma prática interessantíssima para manutenção de palha no solo, para carbono no solo, enfim. E isso, eu acho que com esse advento, que às vezes é uma pressão, mesmo que o professor mesmo estava comentando, né, de que não temos que fazer alguma coisa, e aí tem questão política, tem um monte de outras questões, mas é uma coisa que eu vejo que virá para o bem. Né, de um modo geral, eu não vejo como uma coisa ruim. O conhecimento, professor Tomé, é a base de tudo. O gancho é isso daí, né? Quanto mais pessoas estiverem discutindo esse assunto, mais rápido o avanço vai ocorrer, né? E eu acho que as instituições de pesquisa, como a Embrapa, a Instituição de Pesquisa e Ensino, como a UPF, elas estão com esse assunto na pauta do dia, né? Isso tanto no programa de pós-graduação em Engenharia Civil e Ambiental, que tem lá mestrandos, doutorandos trabalhando com isso. Eu trabalho também no programa de pós-graduação de Ciências Ambientais. A gente tem disciplinas que só discutem a questão da sustentabilidade do planeta, discussão sobre a ação do homem, seus conflitos
E para o pessoal que é mais jovem, que queira fazer essa discussão, tem um curso, tem vários cursos, mas o curso de engenharia ambiental, que é onde eu vejo, esse curso, esses temas estão na pauta desde o início do curso até o final, né? Então, existe a opção de quem gosta desse tema de ingressar, né, com um mercado de trabalho bastante ampliado, muito né? amplo, Muito amplo, e né? promissor, né? Eu acho que o que nós concordamos aqui foi de que está aquecendo. Então, nós temos que ser reativos e que a tecnologia e a ciência vão ser o caminho para a solução, né, desses problemas, né? E daí vamos ver o que vai acontecer. Individualmente, o que as pessoas podem fazer para evitar muitas coisas? Olha, individualmente a gente sempre tem muita participação, porque a gente transforma o nosso individual em muitos, né? Então você pensa assim, em Passo Fundo nós somos 200 mil pessoas que estamos produzindo hoje quase 1 quilo de lixo por dia por pessoa, né? Se nós conseguirmos reduzir meio quilo por pessoa por dia, né, que é uma coisa que parece fácil de fazer, é possível, né? Você reduzir a sua geração de lixo pela metade, se você multiplicar isso por 200 mil, são 100 mil quilos por dia que você está gerando a menos. É importante. Se você consegue economizar um pouco de água, né, que vá fora, que evite, né, para você pode parecer que não é muito substancial, mas multiplica por 200 mil, isso vira importante. Esse é o conceito que a gente tem que ter, né? Essa nossa visão de que quando a gente age individualmente, né, tem uma abrangência global se a gente participar, né, de um contexto. Uma coisa interessante que eu queria colocar é assim, ó, a gente falou na aplicação de recursos, né, para fazer planejamento, para prever, né? Quando aconteceu aquelas enchentes em São Paulo em 2009, que atingiu o Jardim Romano, todo o Tietê, né? Aquilo ali se fez um cálculo e chegou à conclusão que o que se gastou em remediação, correndo atrás do prejuízo, era 10 vezes mais caro do que o que teria gasto para prevenir, né? Então, esse é o conceito que a gente agora tem que pensar, né? Nós temos que adotar ações de prevenção, porque elas custam barato, né? Elas são eficientes. Uma coisa muito interessante, tem no site do INPE, o INPE tem um departamento que eles chamam de geodesastres. Dentro desses geodesastres tem um monitoramento, tem vários estudos, né? E tem alguns trabalhos científicos que são apresentados. Num desses trabalhos científicos, eles apresentaram um negócio muito legal, que eles quantificaram um projeto que eles têm de zerar o desmatamento na Amazônia em baruscos. Então, eles consideraram assim, isso aqui custa 10 baruscos em 10 anos, quer dizer, 1 barusco por ano. Quanto é que é um barusco? Um barusco é o quanto o barusco roubou da Petrobras sozinho, só ele. Ele roubou, se pensa, né, em 4,6 bilhões. Durante o tempo da atuação dele, ele sozinho roubou 4,6 bilhões. Isso é um barusco. Né? Então, quantos baruscos custa, né, para a gente fazer o que está fazendo em São Paulo, lá na margem do Tietê? Porque o Tietê está sendo transformado num parque linear. Tietê é como a gente estava falando de Itajaí, ele inunda, né? Ele é a bacia de inundação do rio, ele ocasionalmente inunda. Então a prefeitura, o governo, né, resolveu tirar aquelas populações de lá, que ainda era possível de ser retiradas, e transformar aquilo num parque linear. Quanto custa? Custa meio barusco, né? E está sendo feito. Isso é interessante a gente ter essa visão. Bom, a gente tem aí a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas acontecendo essa semana, e dos objetivos da conferência é tentar avançar no Acordo de Paris, que o Acordo de Paris representa ações necessárias para alcançar metas relacionadas ao clima. E os Estados Unidos, o presidente Donald Trump já disse que não vai assinar o Acordo de Paris. Haverá alguma influência importante na assinatura desse acordo em função da decisão do presidente Trump? Vocês acreditam nisso? O que eu tenho visto é que esse próprio estudo que saiu ontem, né, da Agência de Estado dos Estados Unidos, dizendo que as mudanças climáticas são reais, estão acontecendo e que tem participação antrópica nisso, do homem, né? Elas dizem o seguinte, eles disseram no próprio relatório deles que eles não sofreram influência governamental, política, né, na condução dos seus trabalhos e na apresentação dos seus resultados.
Então, eu estou vendo que eles conseguiram descolar. Né? Existe uma política, uma tendência, né? Um segmento político que é negacionista, né? O Trump é negacionista, confesso, né? O chefe da agência ambiental que ele colocou lá é negacionista, confesso. E tem, né? Eles representam todo um segmento que tem esse pensamento, mas o segmento científico, né? Não se sentiu afetado por eles, não se sentiu pressionado. Isso O eu achei Acordo de interessante. Paris é importante para a questão do clima? Claro, pois é uma ação mundial, né? É uma ação que envolve o planeta inteiro. São ações que têm efetividade, né? em fazer isso que a gente estava falando, que o Vicente estava falando, em fazer proposições. São compromissos assumidos, né? Pelos governos, né? Eu acho que o importante disso é que traz para a pauta a discussão. Porque nós mesmos chegamos à conclusão aqui que nós não sabemos o quanto está aumentando, não sabemos quanto o homem está contribuindo. Interfere. Então, e eles estão atuando nesses acordos em ações antrópicas, redução de emissão por ações antrópicas. A gente não sabe quanto isso contribui. Então, a gente não pode dizer assim, de fato, quanto isso é importante. O importante é que a gente sabe que está aquecendo. Importante é que se eles não fazem essa discussão, ela não vem em pauta. Se ela não vem em pauta, não vai dinheiro para pesquisa, não vai dinheiro para o desenvolvimento. Então, eu acho que essa é a importância desse tipo de acordo. E é importante até quando o Trump diz que não, no meu ponto de vista. Porque isso traz para a mídia a discussão. Porque isso poderia passar despercebido se era algo... todo mundo concordasse. No momento que ele discorda, a gente traz a discussão e levanta. Eu tenho minhas dúvidas, realmente, o qual é... Porque os Estados Unidos ele tem uma planta instalada, inclusive em redução, né? Inclusive em redução, porque estão transferindo para a China, estão transferindo para outros países, né? Para países onde a mão de obra é mais barata. Então, talvez, se for quantificar isso, estou pensando agora como pesquisador e projeções que a gente... Mas se fosse fazer uma pesquisa séria sobre o assunto, talvez os Estados Unidos o fato de não assinar não vai mudar o acordo global, né? Mas trouxe para discussão. Claro. Acho que isso é importante. Duas coisas sobre isso. Uma delas é que, aparentemente, mesmo os Estados Unidos saindo fora, esse efeito da saída dele, que se projeta, é a partir de 2020, digamos assim. Até lá vai ter eleição de novo. Sim. Outra coisa importante é que esse grupo mesmo que assumiu os compromissos, diz que a saída dos Estados Unidos, e isso também é tema de reportagem, fortaleceu os laços entre os países que ficaram e apertou ainda mais os compromissos deles. Ou seja, é uma saída grave, porque eles são o segundo maior emissor, né? Mas também fortaleceu os laços entre os países que ficaram lá e se comprometeram a isso. Inclusive o Brasil se comprometeu a metas bem ambiciosas entre 2025 e 2030. Tá certo, então. Queria agradecer a presença de todos vocês. Obrigado pela participação no Estúdio 4 dessa semana. A gente encerra por aqui, mas convido você a nos acompanhar na próxima semana. Até lá.